Romanos, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Com toda a competência e sabedoria, o promotor apresenta sua causa. Ao chamar as testemunhas de acusação à tribuna, ele apresenta as provas para condenar o réu. Depois de desacreditar as declarações das testemunhas da defesa, por meio de um habilidoso interrogatório, o promotor faz a alegação final e lança um comovente desafio ao júri, o de condenar o réu. O veredito final não traz surpresa. Culpado, declara o júri e a justiça foi feita. O apóstolo Paulo era inteligente, articulado e comprometido com sua chamada ministerial. Como um habilidoso advogado, ele apresentou a causa do evangelho de forma clara e sem rodeios em sua carta aos cristãos que viviam em Roma. Paulo tinha ouvido falar da igreja em Roma, mas nunca havia estado lá, assim como nenhum outro apóstolo. Evidentemente, essa congregação foi fundada por judeus que se converteram no Pentecostes, Atos capítulo 2, e retornaram a Roma. Divulgando o evangelho, a igreja cristã crescia. Embora separados por muitas barreiras, Paulo conseguiu estabelecer contato com os cristãos de Roma, a quem ansiava por ver face a face. Embora nunca tivesse conhecido pessoalmente a maior parte dos irmãos romanos, Paulo sentia amor por eles. Por isso, enviou-lhes uma carta para apresentar-se e dar sua declaração de fé. Nela, após uma breve introdução, ele apresenta Jesus. Declara a importância do evangelho e o seu compromisso de divulgá-lo. Prossegue informando a incontestável causa da intervenção divina na salvação da humanidade, o pecado que a escravizava. Em seguida, apresenta boas notícias. A salvação está à disposição de todos, independente da identidade ética e cultural, da origem ou dos pecados das pessoas. Somos salvos pela graça, um favor de Deus que não merecemos e do qual somos indignos. Por meio da fé em Cristo e em sua obra redentora, perfeitamente consumada na cruz. Por intermédio de Jesus, fomos justificados e inocentados perante Deus. Tendo estabelecido esses fundamentos, Paulo fala da liberdade que vem como a salvação. O homem foi liberto do poder do pecado, do domínio da lei, para tornar-se como Cristo e descobrir o amor ilimitado de Deus. Dirigindo-se a seus irmãos judeus, Paulo demonstra sua preocupação com eles e explica como podem ajuntar-se ao plano divino. Visto que o caminho para que judeus e gentios pudessem estar unidos no corpo de Cristo foi aberto pelo próprio Deus, os dois grupos poderão louvá-lo por sua sabedoria e amor. Paulo também explica aos cristãos o significado de viver em completa submissão a Cristo, usando os dons espirituais para servir aos outros, amando-os verdadeiramente e sendo bons cidadãos. A liberdade deve ser guiada pelo amor, à medida que nos edificamos mutualmente na fé. Devemos ser sensíveis e colaborar com aqueles que são fracos na fé. Paulo insiste na unidade, especialmente entre cristãos, gentios e judeus, e conclui relatando suas razões para descrevendo seus planos, saudando seus amigos e transmitindo alguns pensamentos e cumprimentos finais de seus companheiros de viagem aos irmãos romanos. Ao ler Romanos, procure reexaminar seu compromisso com Cristo e confirmar seu relacionamento com outros cristãos no corpo de Cristo. Nessa importante carta, Paulo escreve aos romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos que creem em Cristo. O apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. O apóstolo Paulo
procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso, ele fez planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. Dali, ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, aparece uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente, Paulo anuncia a doutrina básica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que aceitam, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Na primeira parte de sua carta, Paulo mostra que todos, judeus e não judeus, precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois, Paulo mostra como Deus, por causa de seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo, as quais, libertadas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Numa das mais bonitas passagens escritas por Paulo, ele descreve como vive a pessoa que é governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus, amor que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois, Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não-judeus no plano divino da salvação da humanidade. Na segunda parte da carta, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus. Informações essenciais. Propósito: apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Autor: Paulo. Destinatários: os cristãos em Roma e em todo o mundo. Data: a carta provavelmente foi escrita em 57 d.C., em Corinto, quando Paulo preparava sua visita a Jerusalém. Panorama: aparentemente, Paulo havia terminado o seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma antes de seguir para a Espanha, depois de ter levado uma oferta aos irmãos em Cristo que passavam necessidades em Jerusalém. A igreja cristã romana era formada principalmente por judeus, mas também tinha um grande número de gentios. Versículo-chave: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Pessoas-chaves: Paulo e Febe. Lugar-chave: Roma. Características particulares: a carta de Paulo aos Romanos foi apresentada como um tratado organizado e bem fundamentado de sua fé. Não tem o formato típico de uma epístola, exceto pela forma como o apóstolo se despediu, saudando vários irmãos romanos.